Caros amigos, cá estamos novamente, agora para falar da sagração do rei David. David é sagrado rei. Nós tínhamos terminado o programa anterior com Saúl a falhar, a ser acusado, parece que nunca acertava com a solução. Nós já vimos, e dissemos num programa anterior a estes, que aqui, aquela fronteira do mapa que vocês devem ter guardado nos vossos programas, aquela fronteira é muito importante. Eu dizia que é importante, porquê? Porque o Saúl era do norte, a tribo de Efraim era do norte, a tribo de Benjamim e outras tribos. E então, David é do sul, ele é de Belém, ele é da zona da terra de Judá. Ele era, diríamos hoje, judeu, que era de Judá, tribo de Judá do Sul. E por isso é que estas guerras todas que vão acontecer agora é, sobretudo, a disputa entre o Norte e o Sul. As guerras todas, sobretudo, entre eles, não é? Claro, quando são episódios como o de Golias e de Jé com os outros filisteus, não é? Mas há muitas destas guerras que são as guerras entre Saúl, que ainda é rei em serviço, mas de facto David vai ser sagrado, David é sagrado durante o reinado de Saúl. Isso vai criar um problema, porque quando Samuel escolhe o rei David e sagra-o logo imediatamente em Belém de Judá, da tribo de Judá, dá a impressão de que ele não devia ter feito aquilo. Só quando Saúl tivesse morrido, é que devia sagrar outro rei, o rei David. Mas não. Sagrou o rei David e o rei David, coitado, ficou sem reino, porque o Saúl continuava a ser rei, com tropas e tudo, não é? Ora bem, o que é que acontece? É muito engraçado isto. É engraçado para mostrarem a personalidade de David. Aliás, esta imagem lembra-nos a imagem do rei David com um instrumento de cordas, a cantar salmos. Sabem que o livro dos salmos é atribuído a David, enfim, por tradição, não é? David nunca pode ter feito o livro dos salmos, nem pensar, não é? Possivelmente fez algum salmo, algum canto para a liturgia da arca, porque não havia templo ainda durante o tempo do rei David, já lá iremos, e ele fez salmos para cantar diante da arca de Deus, na liturgia do povo, diante de Deus, em adoração, diante da arca, que era como adorar a Deus. Então quer dizer que as guerras de David ao serviço de Saúl, no fundo é uma disputa política entre as duas tribos. O Saúl, que era do norte, e o David, que era do sul. Reparem que, na falta, a unção de David foi para ser rei, mas ele não foi rei. Só foi rei mais tarde. Por isso, o que é que ele faz? O próprio Saúl escolhe-o, sem saber nada que ele tinha sido ungido, certamente, não é? Nem sem saber nada, Saúl escolhe-o para pôr ao seu serviço, porque ele era um bom guerreiro, afinal. Era um jovenzinho, mas era um grande guerreiro. E a primeira guerra que ele ganha é no episódio de Golias. É um episódio muito engraçado, muito bonito. Como os episódios da nossa história, antes de haver história rigorosa e científica na nossa história, temos imensas coisas que são lendas, como é a famosa aparição de Jesus Cristo crucificado no episódio de Ourique, não é? A do Afonso Henriques. É uma lenda. É uma história muito bonita, mas não é história. Não é história. A história rigorosa, a história como ciência histórica, começou apenas no século XVIII. No século XVIII misturava-se lenda e história. Então não pensamos ao povo da Bíblia 1100 anos antes de Cristo, história rigorosa. A história dos reis, destes reis que estamos a estudar no livro de Samuel,
São exatamente a maneira de fazer história dos outros povos. Os assírios tinham a sua história, os babilónios tinham a sua história, os egípcios tinham a sua história, tudo feito assim. E os gregos deixaram-nos a história. E são, diríamos, os grandes fundadores da história, os gregos, e a história dos historiadores gregos clássicos, do século V grego, antes de Cristo, atenção, V antes de Cristo, são os livros clássicos da história, já diríamos moderna, entre aspas. Então esses livros são histórias, eu já disse aqui, que são lendas, são histórias contadas, são histórias bonitas, mas com sentido religioso. E de alguma maneira traduziam aqueles personagens da história com muitas coisas que tinham mais sentido catequético, religioso, do que histórico propriamente dito. Era mais catequese do que história. É o que dizemos hoje em certos textos da Bíblia. A história é uma história teológica. É uma história feita para fazer teologia, fazer catequese, do que para fazer história propriamente. Já que na altura não havia história, como digo, o século XVII, depois de Cristo, ou 18 antes depois de Cristo, vinha longe já. Então temos estas histórias, que eu chamo histórias, da linguagem literária, chama-se uma história. Temos este episódio de Golias, muito engraçado, para mostrar o quê? Mostrar que o povo de Deus tinha a ajuda de Deus, e sobretudo mostrar que David era um guerreiro importante, era um personagem importante. Claro que a história moderna, não vou contar aqui a história moderna da Bíblia, só faltava. Isto é um programa diferente destes que estamos aqui a fazer, mas é para marcar a importância de David durante o reinado de Saúl. Portanto, o Saúl, como era rei já ilegítimo, segundo o proceder de Samuel que o elegeu, peço desculpa, estou rouco. E a história de Golias é para mostrar a importância de David. E que ele tem capacidade para ser rei. Tem força para ser rei. E é o rei do sul, não do norte. Jónatas, é engraçado aqui, o Jónatas, filho de Saúl, vai ter muito a vida da vida. Eram dois colegas, dois jovens, que ficaram muito amigos um do outro, que se vão defender um ao outro, no meio de todas estas guerrilhas para possuir o trono entre David e coisa. Porque há até uma história quando David vence uma batalha, as senhoras e o povo todo, Saúl matou 1000 pessoas, 1000 soldados, e depois David matou 10.000. O David ia subindo na escala, de maneira que o Saúl sentiu-se humilhado. Então, mas eu sou rei, aquele miúdo, agora está-me a passar a perna. Por isso é que isto aqui, David perseguido por Saúl. Saúl começa a persegui-lo. Foi ele que o chamou para ajudar na guerra contra os filisteus, e os moabitas, e os amonitas, e outros vizinhos. Não é? E agora nada. Agora persegue. Porque ele anda a subir na escala para lhe roubar o trono. Não é? Que ele foge para o reinozinho que havia ali ao lado, fugiu para outro reino, escondeu-se lá no norte, ele fugiu. David respeitou, nestas guerras todas, que o Saúl persegue para o matar, perseguiu com soldados e tudo para o matar, e Jónatas avisava que o pai ia à procura dele para ele fugir, não é? Mas ele muitas vezes, o David respeitou o ungido do Senhor. Aqui está a personagem de David. David é visto como um rei santo, não é? Não só nos Salmos, que está nesta imagem, mas também no proceder. Que quando ele podia lá naquela gruta de Engedi, já estive lá em Engedi mais que uma vez, junto mesmo ao Mar Morto, essa luta de Engedi, de meteram-se lá dentro, escondidos, o Saúl meteu-se lá, e ele estava lá dentro, podia tê-lo matado ali com a lança, e não. Diz nem pensar, matar o ungido do Senhor, o rei ungido do Senhor. Portanto, tinha um respeito enorme. Depois fugiu também para os filisteus, imagina-se, os David, refugiado com os filisteus, que eram os inimigos figadais de Israel. Eram os grandes inimigos
ali diz. Depois da derrota e morte de Saúl, é a tragédia final que acontece ao fim desta sagração de David, e esta derrota e morte de Saúl termina com o primeiro livro de Samuel. Portanto, o primeiro livro de Samuel é dedicado a quem? A Samuel e a Saúl. Agora vamos ver que o segundo livro de Samuel é apenas